Olá, meus irmãos, a paz de Jesus no seu coração. Estamos de volta para o nosso estudo bíblico de hoje. E hoje nós vamos para o capítulo 7 do segundo livro dos Reis. Vamos aqui dar continuidade a essa leitura maravilhosa, a experiência de Eliseu. Nós estamos entrando agora na quarta parte já desse livro, que é a guerra contra os arameus. Pega a tua Bíblia, vamos para o capítulo 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem. Capítulo 7, o versículo de 1 a 2, o finalzinho a gente já leu no vídeo passado, porque nos traz a Eliseu que anuncia o fim iminente da provação. Mas a gente retoma aqui. Eliseu estava sentado em casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que ele chegasse até ele, Eliseu disse aos anciãos: Vistes como esse filho de assassino mandou cortar minha cabeça? Atenção! Quando chegar o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Acaso não o segue o barulho dos passos do seu senhor? Ele ainda estava falando, quando o mensageiro desceu até ele e disse: Todo este mal vem de Yahvé. Que devo ainda esperar de Yahvé? Eliseu respondeu: Veja, os caras tinham perdido tinha acontecido a fome, né, durante o cerco da Samaria, e Eliseu, né, o rei manda, ele diz assim: olha, a culpa é de Deus, então vamos matar o rei. Vamos matar, perdão, o profeta de Deus, né? E manda o mensageiro dizer que está indo lá para cortar a cabeça de Eliseu. E Eliseu respondeu: escutai a palavra de Yahvé. Assim fala Yahvé. Amanhã a esta hora, uma medida de flor de farinha custará um ciclo, e 2 medidas de cevada um ciclo na porta de Samaria. O escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que Yahvé fizesse janelas no céu, essa predição se realizaria? Eliseu disse: tu o verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Então veja, a fome se abateu sobre a Samaria, sobre o reino de Israel, mas Deus aqui vai se manifestar prodigioso. Versículo 3. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos na mesma. Vamos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, levantaram-se para ir em direção ao acampamento dos arameus. Ao chegarem ao limite do acampamento, notaram que lá não havia ninguém. É que o Senhor fizera ouvir no acampamento dos arameus um ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, de modo que eles disseram entre si: o rei de Israel deve ter pago com soldo contra nós, os reis dos heteus e os reis do Egito, para que marchem contra nós. Levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, cavalos e jumentos. Numa palavra, o acampamento tal como estava, e fugiram para salvar a vida. Então veja o que aconteceu. 4 leprosos falaram: olha, se a gente ficar aqui, vamos morrer de fome. Se a gente entrar na cidade da Samaria, vamos morrer de fome porque ela tem fome. Então vamos lá para os arameus. Se eles deixarem a gente viver, beleza. Se eles matarem, a gente vai morrer mesmo. E eles foram. Ao chegar lá, os arameus não estavam lá. Eles tinham fugido. Por que tinham fugido? Porque Deus havia mandado uma intervenção. Fez os arameus ouvirem cavalos, um exército poderoso chegando. E eles disseram: são outros reis que vêm para batalhar contra nós. Então vamos fugir para salvar nossa vida. Veja como Deus faz para nos salvar. Gente, deixe Deus ser Deus. Quanto a nós, confiemos e sigamos em frente, permaneçamos fiéis, porque Deus nos dará a vitória. Como? Não sei. Mas Ele é capaz de dar a vitória forjando até mesmo o barulho de um exército para que o inimigo fuja.
Aqueles leprosos, pois, chegaram ao limite do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes que foram em seguida esconder. Voltaram depois, penetraram noutra tenda e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Né? Então, os caras lá deram um passo na fé e venceram, né? Ganharam, né? Disseram então entre si: não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de manhã, um castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos a notícia ao palácio do rei. Foram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhe disseram: fomos ao acampamento dos arameus. Lá não há ninguém, não se ouve a voz de ninguém. Há somente cavalos e jumentos amarrados e as tendas intactas. Os guardas da porta gritaram e transmitiram a notícia para o interior do palácio do rei. De noite, o rei levantou-se e disse aos seus oficiais: vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, pensando consigo: eles sairão da cidade. Nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus oficiais respondeu: tomem-se 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão aqui. Acontecerá a eles como ao conjunto de Israel, que permanece na cidade, como ao conjunto de Israel que pereceu. Nós os mandaremos lá e veremos. Então o rei não acreditou. Falou: olha, deve ser uma emboscada. E aí um dos servos do rei falou: faz o seguinte, então ainda sobrou 5 cavalos aqui que estão bons, né? Manda lá 5 homens para ver realmente, né? Tanto faz morrer aqui ou no caminho, quem vai morrer de fome, quem sabe. Então isso é muito interessante, né? Não ficar parado. Às vezes a gente fica parado, não, sabe? Eu acho isso aqui uma coisa muito humana, muito bonito aqui, porque, veja, olha, ele ia morrer de qualquer jeito, seja de fome ficando parado, ou se ele fosse para a guerra. Então, se ele fosse para a guerra, pelo menos ele podia correr o bom risco de vencer e depois se alimentar. Então, veja, quantas situações muitas vezes nós abandonamos, esfriamos, não vamos atrás, não corremos atrás. Se a gente ficar, talvez vai ser a morte. Se irmos, também pode ser a morte. Então, vamos, façamos alguma coisa, não fiquemos parados. Né? Já que parado vai morrer, não fiquemos parados. Acho que me fiz entender esse contexto aqui dessa história, né? Tanto dos leprosos que foram lá, olha, já que eu ia morrer aqui ou lá dentro da cidade de Israel, vamos lá no inimigo, se ele nos acolher, bem, viveremos. Se ele não nos acolher, morreremos e já ia morrer mesmo. Né? Então, vivamos bem, vivamos com intensidade, vivamos com intensidade. Tomaram 2 carros com os cavalos e o rei os enviou até atrás do exército dos arameus, dizendo: ide e vede. Eles o seguiram até o Jordão. A estrada estava cheia de vestes e outros objetos que os arameus tinham abandonado em seu pânico. Os mensageiros voltaram e informaram o rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Uma medida de flor de farinha passou a custar 1 siclo, e 2 medidas de cevada 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei tinha posto como sentinela na porta um escudeiro, em cujo braço ele se apoiava. O povo o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme disseram o homem de Deus. Então veja, o povo pisoteou o rei. Né? Então, veja, o homem de Deus profetizou. Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a comida para esse povo, mas você não vai ver isso. Você vai morrer, porque você não acreditou em Deus. Você não buscou o Senhor. Ao contrário, você colocou culpa em Deus e quis matar o servo de Deus. Isso ele havia dito quando o rei descera até ele. Aconteceu o que o homem de Deus tinha dito ao rei. Amanhã, a esta hora, 2 medidas de cevada custarão 1 siclo, e 1 medida de flor de farinha custará 1 siclo na porta da Samaria. O escudeiro respondeu ao homem de Deus: ainda que Yahvé fizesse janelas no céu, essa predileção se realizaria? Eliseu disse: tu o verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu. O povo pisoteou na porta e ele morreu. Né? Então, houve aqui a morte, né, do escudeiro, né, do rei,
Então veja. Na realidade, desculpa aqui, minha gente, quem morreu foi o escudeiro do rei, né? Foi ele que no versículo 2 disse, respondeu o homem, ainda que Yahvé fizesse janelas no céu, essa predileção se realizaria? Né? Então aquele escudeiro não acreditou na palavra de Deus e ele acabou morrendo. Então veja, para mim fica muito forte essa experiência de nunca desistir, não desanimar, sempre buscar a esperança, né? Não ficar ali, vai, luta até o fim, lute até o fim. E segunda coisa que me acontece é que, né, que fica no meu coração, é essa experiência da gente acreditar nos oráculos do Senhor. E para você, o que é que Deus falou? Deixa aqui nos comentários e até amanhã.